Beleza? Está ouvindo aí? Como é que vocês estão dizendo que estão ouvindo vocês? Não está bom o som ainda, né? E agora? Melhorou? Bem mais próximo. Então nós vamos para o debate, perguntas, respostas, reflexões, a partir de perguntas. Nós podemos alternar oral e escrita. Quem quiser fazer por escrito. Quero dizer que é perguntas, não é documentário de vida. Que é importante, mas não nesse enquadramento aqui. A pergunta é pontual e objetiva. Ok, vamos para uma primeira pergunta escrita. Bem, a pergunta é a seguinte: nos dias atuais está cada vez mais frequente a figura do filho único. Há algum prejuízo no desenvolvimento emocional, moral e espiritual desses filhos? Desse filho único? Não, se os pais forem muito equilibrados. E se o filho também tiver uma boa performance? Eu digo isso porque, na minha experiência, é muito complicado educar um só filho e ter um só filho. É mais econômico e mais vantajoso ter mais de um filho. Quando eu fazia o curso de homeopatia no início da minha formação médica, depois da minha graduação, em 82, um dos profissionais paulistas dizia assim: a mãe burra tem um filho, junto com o esposo. A mãe que tem alguma sabedoria tem 2, mas a mãe sábia tem de 3 para 5. Então eu me sentia filho, pai sapientíssimo, porque eles tiveram 8. E eu estava dizendo há pouco aqui, no momento dos nossos encontros unidos, que eu gostaria de ter 6 filhos. Eu sou de uma família de 8 e é muito bom ter irmão. O processo de ter um filho único há uma dificuldade do ponto de vista familiar, que é não ter um irmão. Uma família é regida por 3 subsistemas enquanto sistema: o sistema conjugal, que é o casal; o sistema parental, que é pais, filho; e o sistema fraternal, que é a relação entre irmãos. Muito saudável para uma família quando tem esses 3 subsistemas. Quando tem um filho só, não tem o subsistema fraternal. Então, os pais, eles perdem a medida. Eles precisam ter muito boa maturidade para poder fazer as pegadas adequadas. Até porque, quando você tem mais filhos, quando você educa um, você educa o outro por tabela. E um filho, junto com o outro, eles desenvolvem competências nesse ambiente fraternal, de irmandade, que eles vão poder desempenhar na vida. Então é lá que eles desenvolvem diálogo, é lá que um quer passar o outro para trás, o pai, a mãe vão fazendo as intervenções. É ali que um não quer emprestar o brinquedo e o outro lhe indica, e vai lá com o pai que não quer emprestar. E o que é que você faz? Você diz: meu filho, vai, converse com o seu irmão e te explique para ele que agora você quer brincar também, ou que é a sua hora de brincar. Explique, vai lá conversar. Ele vai, e às vezes não se entende. O pai vai, a mãe vai e faz a mediação, mas ele não faz logo a mediação de primeiro. Ele estimula o filho a resolver os seus conflitos, que são conflitos infantis. Mas é ali no conflito infantil que, sob a supervisão dos pais, à distância, que eles vão desenvolvendo diálogo, a noção de direito, de deveres, vão trabalhando o processo do egotismo infantil, que depois vai cedendo. É nessa dinâmica da convivência familiar entre os irmãos que inúmeras aptidões vão sendo desenvolvidas e vão florescendo. Os pais, por sua vez, quando tem filho único, têm sempre o medo de perder ter filho único. E os filhos que são filhos únicos não gostam de ser filho único porque não tem irmão. Você vê que todo filho único quer o irmão. Porque, de uma certa forma, é muito frequente, os pais fazem intervenções demasiadamente protetivas. Às vezes exageram nos cuidados. Porque um
um filho só. Então, essa dinâmica, esse manejo parental, ele também fica algo comprometido, salvo pais que têm habilidade, pais que são espíritos maduros, que conseguem fazer isso com leveza. Quando você tem 2, 3, até para viver mais tarde, porque se você adoece e não tem um irmão, mas se você tem 4 irmãos, aí o outro não pode fazer revezamento no hospital. Se você viaja, vai ter que deixar os seus filhos, ou se seu parceiro ou sua parceira adoece, você precisa de uma demanda de ajuda, e você tem 3, 4 irmãos, sempre tem que ter a possibilidade de auxiliar. A sobrevivência física até, ela é mediada melhor se você tem mais irmão do que tem menos irmão, porque as pessoas dizem, a vida está muito difícil criar mais um filho, paga a escola, paga isso, paga aquilo. Quer dizer, a gente está pensando a curto prazo, mas a médio e longo prazo, você como pai e mãe senil, quem vai cuidar de você? As casas de longa permanência hoje se multiplicam no mundo, porque cada vez mais aumentou a longevidade, portanto a sobrevida se avantajou e as pessoas desencarnam para lá de 80, 90, 100 anos. E quem é que constrói uma casa pensando no idoso? O ponto de vista do planejamento habitacional não contemplava que os idosos viveram tanto tempo. Então você tem crise, São Paulo você tem crise. Se você abrir um site procurando casa de longa permanência, você vai encontrar aos milhares, não é às dezenas, não é às milhares, para todos os níveis sociais. Porque não é que a família não ama, é que até do ponto de vista físico, se organizar é difícil. Agora imagine essa situação agravada por uma família ou pais que tiver um filho só. Então, do ponto de vista do gerenciamento da sobrevivência, da solidariedade, da ajuda mútua, ter mais filhos também ajuda, porque a pegada de um ajuda o outro. O que você faz às vezes quando tem um filho que demora a vir o outro e ele está ficando demasiadamente fora da casinha e você empurra ele para a escola? Porque quando ele vai ter outros coleguinhas, ele começa logo o processo de socialização, dependendo do lugar naturalmente, ele melhora muito, porque ele vai observando que tem outra criança, que tem outra vontade, que ele não pode sempre. Agora, se ele é um filho único e neto único, ou o primeiro que está demorando para o segundo, gente, é complicado ser neto único e ser filho único por muito tempo. Imagine ser único permanentemente. Então, pode ser um exagero que a gente esteja aqui assinalando, mas é, em caixa alta, uma advertência para, às vezes, até o nosso egoísmo, porque às vezes você tem um filho único só pensando no fator econômico. E o fator econômico é um. Mas, como diz Joana de Anjos, quando alguém reencarna, traz consigo o seu potencial para a sobrevivência. Um espírito, quando vem, ele não vem por acaso, tem uma providência divina. E às vezes o econômico que vai ficar apertado, ela fica apertada, não é como uma família, se não estiver apertada, ela se perde. E numa apertadinha ela sobrevive, porque tem outras demandas dos adultos, do casal, que se tiver muito frouxo economicamente, ele se perde. Então a gente tem que avaliar todas essas nuances e essas interações para poder não fazer uma avaliação materialista, ateísta e imediatista. E somente pragmática, achando que um filho só é mais confortável, vai dar menos problemas, vamos gastar menos dinheiro e não analisamos a médio e longo prazo e não analisamos o nosso projeto reencarnatório. Será que o nosso projeto foi definido? Aí a gente vai fazer a interceptação de novos filhos, sendo espíritos, sabemos que antes de reencarnar, muitos de nós planejamos uma família com uma prole de 2, 3 filhos, ou mais, dependendo da situação, e quando chega aqui, pelo utilitarismo e o imediatismo de uma vida que fomenta apenas o momento do agora e descartável, a gente fica só com o filho. E compromete um planejamento reencarnatório. E diz o Espírito Joana de Anjos, na mensagem de Limitação de Filhos, que o filho que tem que vir vem por uma outra via, mas vem com os problemas agravados
em relação àqueles que ele traria se viesse pelas vias normais como os nossos? Então vem vivendo uma outra vida. Então é de bom tom que também no planejamento familiar nós possamos, em considerando a reencarnação e a visão espírita, de que nós somos espíritos e qual é a nossa demanda antes de reencarnar e durante a encarnação, para que possamos fazer valer o nosso projeto, alterando-o, se for necessário, para melhor. E às vezes alterar para melhor é ter mais filho, ou talvez ter menos, dependendo da situação. Mas essa demanda, ela vai em curso num processo de replanejamento que deverá apontar sempre numa boa direção. Não podemos, portanto, ir na onda que todo mundo vai, de poder ter pouco filho, achando que teremos boa vida. Porque nem sempre quem tem uma boa vida vive bem. Diz os espíritos que uma coisa é viver bem e a coisa é bem viver. Bem viver não significa necessariamente ter uma vida frouxa, confortável, como se nós fôssemos apenas vir na terra para fazer isso. Viver bem, diferentemente de bem viver, o bem viver ele reivindica que a administração e o manejo da família considere os valores espirituais, considere a reencarnação, considere o nosso programa. Quantos sonham com os filhos que vão ter? Tem gente que sonha antes de cada um reencarnar. Quando reencarna, aí continua sonhando menos um. Quer dizer, é tão concreto, mesmo sendo subjetivo, o planejamento familiar, que alguns pais chegam a identificar a prole antes que ela se corporifique, dando ensejos como dica do mundo espiritual, qual é o número de filhos que você deve ter. Mas há situações em que ser filho único é um planejamento, e você haverá de poder dar conta desse planejamento fazendo o seu melhor. O próximo. Alguma pergunta oral? Ali. A gente alterna um oral e um espírito. Pais separados, então o filho visita o pai. Este filho rouba do pai e o pai prende ele no chiqueiro do porco. Então ele é condenado pela mãe, pelas avós. Como reverter esse quadro? Filhos de pais separados, sempre de muita complexidade, mas cada vez mais comuns. Então, algumas observações precisam ser feitas nesses dias, onde a alienação parental hoje se configura como crime, e os tribunais regem as relações dos pais separados na administração do processo dos filhos, não só no que tange às pensões, mas notadamente aos processos da convivência, seja na guarda alternada, seja na guarda compartilhada. É de bom tom dizer que o casal se separa e às vezes não se separa. Os advogados sabem muito bem disso. Uma das formas que eu não tenho de me separar é poder fazer de um processo interminável da relação de tutela dos filhos, de guarda dos filhos, de discussão em torno disso, envolvendo a pensão, a forma que eu tenho de manter um relacionamento inconscientemente que eu não aceito a separação. E aí, eu coloco o filho ou os filhos nesse meio que muitas vezes funcionam como bucha de canhão para que eu atinja a pessoa que não quis ficar comigo, a pessoa que me abandonou, a pessoa que me traiu, ou as pessoas, porque aí ainda entra aquela e aquele na condição de padrasto e de madrasta. Eu ocupo essa posição, eu sou padrasto. E padrasto e madrasta é um outro componente que surge na família novo, ou nessa modernidade, e que desafia os enteados, porque os enteados não são filhos do padrasto e da madrasta, eles são filhos dos seus pais. E aí, como é que é a chegada do padrasto e da madrasta? Isso é um outro
espaço de discussão e de reflexão na modernidade, que faz das famílias serem desafiadas a encontrar o equilíbrio de modo a que não se comprometa a harmonia do conjunto. Se uma família monoparental ou se uma família cujos pais e os filhos coabitam juntos, já é difícil, vocês imaginam essas outras famílias num processo de alternância. Aquele que está separado, quando vai buscar o filho ou a filha e vai levar o filho e já tem uma outra companhia, o quanto isso é ameaçador, por exemplo, para a mãe que de ordinário fica com os filhos e que teme perder os filhos para uma outra mulher que vai se associar ao novo parceiro, ou está se associando ao novo parceiro na posição de namorado. Como isso é desafiador, porque mãe, por amor de mãe, tem naturalmente, para além da maternidade divina, tem um sentimento de posse, e aí há uma tendência e um medo de perder. Tanto é assim que a maior dor que tem do ponto de vista psicológico é a perda de um filho, e a pessoa mais questionada e ovacionada pelos adversários é a sogra, não é o sogro. Por que a sogra? Porque fala da mulher que é mãe e tem uma relação uterina. Então, essa relação uterina de intimidade maternal, ela é uma relação muito de intimidade, portanto, muito questionadora de qualquer coisa que venha a ameaçar essa relação de pertencimento, de unidade. Então, quando uma mãe se separa do seu filho, ainda que circunstancialmente, para deixar que ele vá com um pai, que tem direito, e aí esse pai já está com uma outra mulher, e aí ela tem esse anseio de manter e proteger o filho, mas também, para além desse anseio, ela tem medo de perder a maternidade para uma outra, porque já perdeu o marido, porque o marido abandonou por uma outra. Vocês imaginam a confusão que é na cabeça da mãe? E o que é que ela vai dizer para o filho? Meu filho, você vai cuidar daquela jararaca que está lá. Se ela disser isso, ela vai criar um conflito. Então, o que é que ela faz? Eu não fiz isso, psicoterapeuticamente. A mãe diz, olha, você vai, papai já está com uma namorada, você se comporte bem, você cara, não sei o que, orientando a criança. Obedeça, não sei o que, a criança foi. Com orientação materna. Olha, quando voltou, ela perguntou, que tal, meu filho? Mãe, a tia é maravilhosa. Vocês imaginam uma mãe separada, que está amando o parceiro ainda no eixo? Mas como assim? Não, ela fez isso, fez aquilo, porque toda pessoa que chega na conquista faz todas as devoções, as oferendas do processo da sedução, da cativação, né? Independente de ser uma pessoa do bem ou não, você não vai cativa para poder ter um parceiro. Porque pessoa inteligente não briga com o parceiro, para ter o parceiro com o filho, porque perde. É lógico que perde. Então, o garoto começou dizendo, mamãe, isso aqui, ela me convidou para a semana que vem. Aí a mãe foi ficando possessa. Como assim? Esculachou o filho. E ele não entendeu se ele pediu. Ela pediu para ele se comportar bem. Ele se comportou, foi tratado bem. Quando ele volta das boas novas, e ela agora tem um ataque estéril. E aí ele foi e comentou com um colega da mesma idade. O colega disse, mãe, tudo é assim. Então, quando ela perguntar se for bom, a gente faz assim, mas isso é legal. Então, o ombro assim é sobreviver. Então você pergunta, meu filho, e as crianças fazem isso. Elas sabem o que ela diz aqui, o que não deve dizer aqui, e o que é que ela diz aqui e não diz aqui. Às vezes já pode. Aí ela diz uma coisa que não deve, mas ela já sabe, porque vai ver as confusões, ela vai triando o que pode aqui, o que não pode aqui, o que pode com o papai, o que não pode com a mamãe, com os seus novos parceiros que já existem. Então, esse caminho de separação conjugal, que às vezes é separação conjugal, as pessoas ficam se mordendo depois, os filhos entram nesse meio e funcionam como bucha de canhão. Isso é lamentável, porque ninguém pensa na criança. Eu trabalho nessa área, a minha esposa trabalha no Tribunal de Justiça, justo no setor psicossocial, estudando as famílias para saber se pode ir com o pai, se não pode ir com o pai, se a guarda pode ser compartilhada, não pode ser compartilhada, se interdita o pai, se subtrai o quarto poder, dependendo das confusões que existem. Gente,
não tem um funcionário do setor dela que não deprimiu. Todos adoeceram, inclusive ela. Ela falava dos outros, depois ela adoeceu. Todos adoeceram. É muito difícil entrar nessa briga de porque você está junto com as crianças. Aí você vê, todos olham para si, mas ninguém olha para a criança. É por isso que tem um promotor da infância. Porque tem que ter um cidadão para cuidar só da criança, porque assim, ninguém tem olhos para cuidar do conjunto. E ninguém tem olhos para ver que a criança é a mais protegida, é a mais vulnerável. E de que às vezes você tem que engolir seco para proteger a criança. Então a clienteada, ela é separada do parceiro com quem ela teve esse ditozinho novo que eu falei agora para você. Gente, o manejo que ele dá com isso domesticamente é incrível. Para saber o que faz, o que não faz, o que diz, o que não diz. Para poder não transformar a criança em moeda de troca. Para não subtrair a criança do pai. Porque como a gente acha que o outro, que sempre é desgraçado é o outro, o inferno é o outro, né? Você não se dá conta que todas as vezes que você rebaixa o pai, você rebaixa o filho. Se eu digo para uma criança que o pai dela não presta, que é esse e aquilo, o que é que eu estou fazendo com a criança? Ela é filho daquele que não presta. Então a gente não rebaixa pai e mãe, porque quando a gente rebaixa pai e mãe, mesmo tendo razão, mesmo que a gente esteja dizendo seja uma verdade, nós estamos empurrando o filho para baixa autoestima. É como se você é filho do ladrão, você é filho do hipócrita, é filho do mentiroso. Os atributos que você é negativo, você está dizendo para a criança que ela é filha daquilo. Então a gente tem um cuidado, não para criar uma mentira, mas para poder adiar alguns conteúdos que psicologicamente vão afetá-la psicologicamente. Ela não tem estrutura egóica para entender determinadas situações. E você tem que ter um jogo de cintura para poder administrar aquela relação, para não depreciar a criança. Mas quem faz isso pelo seu filho? A gente ama o filho, mas a gente quer que se faça do meu jeito, pelo meu autoridade parental, materna ou paterna está comprometida, às vezes eu uso o filho. Aí eu digo para o filho mentir, digo para o filho não dizer as coisas. Aí meu filho não diz, mas depois diz. Às vezes eu digo, mãe mandou não dizer, papai mandou não dizer, e diz que não mandou dizer. Entrega ao outro. Então, por exemplo, o meu neto, nós não usamos instrumentos bélicos. Então, armamento bélico eu consegui segurar pelo menos 3 anos. Mas hoje ele tem espada, tem metralhadora, tem tudo. E agora eu fui a uma farmácia que vende brinquedos, que as farmácias são inteligentes, para brinquedos. Bom, tu não me deste, tu te esqueceste de me dar presente das crianças. Então tu pode me dar agora. Agora ele tem 5. Digo, tá, galera, eu vou lá contigo. Aí comprei o remédio, quando eu desci, ele disse que é show, é só brinquedo. Aí olhou, o primeiro brinquedo foi uma bazuca. No carro ele já tinha dito, quando eu crescer, eu vou pegar uma bazuca e vou destruir um edifício do pai. Eu disse, vai que Deus, o terrorista está reencarnado aqui. Eu disse, o quê, Noah? Não, vô, mas é de brincadeira, Aí ele torce, vai dizendo, vai maquiando a realidade. Quando ele viu a bazuca lá, antes do carro, olha, você já sabe que nós somos da paz. E você sabe quem é o meu super-herói, porque você vai dizer. Quem é o meu super-herói? Homem-Aranha! Ele adora o Homem-Aranha. Quando eu quero mexer com ele, eu faço assim. Aí ele diz, tu não tem teia, que eu não sou o Homem-Aranha. Aí eu disse, que Homem-Aranha? Nada. Ele pegou e disse, o Hulk. Ele disse, tudo. Eu sou quem? Eu assim, o pezinho na sala. Aí ele pegou e disse, já sei, o Deus. Eu disse, muito bem. Aí eu fiz o refinamento do outro, Jesus, o Filho de Deus. Tá? Ele pegava e fazia assim, eu explicava. A energia dele, multiplicava pão e peixe para o pessoal que estava por fora. Ele fazia tinha um que mandava, levantou e saía andando. Saía andando só para as águas. Eu fiz, dramatizando, a Homem-Aranha com o meu filho da agora. 2 dias depois eu estava na cama e perguntei, Noah, quem é o maior super-herói do mundo? Aí disse, Jesus!
eu achei que ele estava revelando um evangelho apócrifo, porque ele está dizendo tanta coisa que eu não sabia que Jesus tinha feito no imaginário infantil, mas então ele sabe. Então o que acontece? No momento da coabitação, da convivência, o pai dá um instrumento bélico para ele. Aí ele chega com aquele, sabe aqueles 2 paus que você põe aqui, qual é o nome daquele? Tchaco. Olha, o tchaco é um instrumento mortal que na cabeça de uma criança, aquele negócio que roda, vai para cima, vai batendo nos outros. O pai dá um tchaco para ele. Tchau pro tchaco. Mas você não pode dizer tchau para todo mundo. Quando ele chega com uma espada, ele vê, essa espada não fere ninguém, né? De brincadeira. Ele faz assim, todo tempo ele vai disfarçar, quando ele me vê, porque eu sou o protótipo da repressão policial em casa, dono da baixa. Mas é difícil. Aí eu disse, aí eu fui comprando um lanche. Ele pegou a salsicha e disse, uma bala salsicha, já transformou a salsicha na bala. Então mostra de onde ele vem esse desgraçadinho. Ele precisa educar o bicho. Ele transformou a salsicha na bala. Eu digo, como não? Que negócio é esse? Não, é brincadeira. Mas dizer, as brincadeiras todas são bélicas. Mas o pai não oferece isso. Ele vai querer colocar numa arte marcial. Eu tive uma conversa com o pai. Eu disse, eu sou frontalmente contra colocar na arte marcial. O outro precisa jogar. Da energia dele no futebol, na arte. Não, eu também sou, porque ele é bélico, disse meu pai. O pai concordou tudo comigo numa conversa sobre o Noah. Um mês depois, lá veio o Noah com uma metralhadora. Não, vô, essa bala é bala de borracha. Não, eu queria que fosse de aço. Então, esse manejo que envolve padrasto e madrasta, envolve um casal separado e um pobre coitado do infeliz no meio do filho, gente, é muito complicado. Então eu diria que nós tenhamos olhos para a criança. Às vezes a gente abre mão, cede um pouco, para poder ganhar no todo. Porque a gente vai na rigidez e não se dá conta de que mesmo o pai ou a mãe não tendo razão, a gente fere a criança. E as brigas terminam nos tribunais. É melhor uma boa separação, amistosa, negociada, do que uma excelente briga no tribunal. Porque sempre as crianças levam quando não termina em tragédia, qual aqui e acolá a gente vê acontecer na mídia, envolver as pobres coitadas das crianças. E quando, se o casal viver coabitando, tem dificuldade de educar, porque tem uma história sociocultural diferente, às vezes tem religião diferente, às vezes tem índole diferente, já é difícil encontrar um meio termo para a educação. Imagina quando se separa. Então o pai diz uma coisa, a mãe diz outra. E aí começa, desde a alienação parental de fato, até esse descaminho que é de eu poder atingir o outro, cerceando a liberdade da criança, ou fazendo com que a criança crie uma imagem do padrasto da madrasta, minando esse terreno, esquecido de que a criança que está nesse meio, ela fenece, ela adoece. Quantas crianças adoecem pai separado? Não é só pela separação que por si mesma faz adoecer, porque todos os filhos querem pais juntos, mesmo quando eles pedem para os pais se separarem, quando já chegou o desrespeito no nível máximo, e eles, as crianças de qualquer idade, pedem para que os pais se separem, mesmo nessas situações, eles sofrem, porque é da natureza a unidade, o pertencimento. Então, ainda que eles peçam, a separação causa sofrimento, causa dor. Então, quando isso é inevitável, e a separação é o mal menor, nós precisaríamos assegurar a dinâmica parental, o pai e a mãe junto aos seus filhos, e deveríamos minimizar os conflitos que já são por si mesmos grandiosos, motivados pela própria separação. E quando surge um parceiro ou uma parceira que vão se associar aos pais, deveríamos fazer isso com muito comedimento, porque a gente começa a se relacionar com alguém e quer goela abaixo colocar que o filho ou a filha
aceite. É natural no filho um mecanismo de lealdade aos pais. Então, se o pai chega com uma namorada, ele rejeita a namorada de cara, a não ser que ele seja filho superior. Normalmente, o filho rejeita, porque ele quer ver o pai com a mãe. Ele tem sempre a fantasia de que o pai vai voltar com a mãe. Então, quando o pai vê uma namorada, o filho rejeita, aí o pai, seja um adolescente, seja uma criança, quer goela abaixo, empurrar a criança, o que acontece? O processo de relacionamento parental se compromete. Retarda a chegada daquele parceiro que poderá ser útil até, e dificulta o relacionamento do casal que está separado. Então são coisas tão óbvias que acontecem no cotidiano, mas as pessoas repetem os mesmos erros, querem obrigar como se os filhos fossem adultos, como já tivessem trabalhado a separação deles. Eu me lembro quando eu me consorciei, um lance autobiográfico, e eu queria legitimar a minha relação em cartório, dando a César, o que é de César, a Deus e o que é de Deus. Sou uma pessoa pública e eu queria fazer as coisas tudo como reza figurino dentro da nossa legislação. Então eu marquei minha reunião num cartório, escolhi um cartório no interior, que me sugeriu um nome interessante, uma cidade do interior, e eu ia fazer um ato meramente civil. Então a minha parceira tinha 4 filhos, 2 mais velhos que queriam que ela separasse desde cedo, e 2 mais novos que não entendiam o processo da separação e não tinham digerido a separação. Muito embora ela já tivesse separado há aproximadamente uns 3 anos, os 2 mais velhos foram, todos os 4 me amavam e me amam. Os 2 mais velhos fizeram questão de ir no cartório comigo. Os 2 mais novos, que tinham tudo para ele, porque era uma circunstância que favorecia, inclusive de proximidade, que estavam de férias, que estavam no processo de volta para a cidade de Belém, os 2 mais novos não quiseram ir. Num ato inconsciente, que hoje, quando a gente conversa com eles mesmos revelam, eles não se davam conta de que, na verdade, ir para o casamento da mãe era abrir mão de uma idealização de que mãe e pai voltariam para ir para segundo lugar. Muito embora estivesse no final da adolescência já. Não eram criancinhas. Inconsciente, aquilo estava tão incrustado que eles não quiseram acompanhar os irmãos mais velhos. Para vocês verem como é que é difícil para uma criança. Se é para o adolescente, no caso que eu estou citando, digo de vida pessoal, como é para a criança, que a criança é mais forte, porque na criança ela não tem ainda a possibilidade, como adolescente, de ter elaborar a separação dos pais. E de entender de que os pais não conseguiram coabitar juntos. E de que eles podem refazer a vida deles sem prejuízo para aquela família que tomou uma nova conformação familiar. Mas eles guardam, as crianças, esse pensamento de manter aquela unidade original como se ela se fosse se estabelecer magicamente. Por tudo isso, nós temos que ter muito cuidado com as crianças, muito cuidado, porque eu vejo, tratando os adultos de qualquer idade, o quanto as dores dos adultos se reportam na infância. As matrizes das nossas maiores encrencas dessa encarnação estão na infância, que é quando temos menos condições de administrar conflitos. E quantas vezes, quando a gente vai tratando um adulto, quando a gente vê, cai na infância. E lá na infância, no conflito com os pais, na relação com os pais, cursando com separação ou não, estão os dramas que precisam ser dissolvidos. E dentre esses, muitos foram a separação dos pais. Quando eu vejo um adolescente dizer que eu não quero saber do meu pai, ou meu pai não existe, dá-me uma dor, porque ninguém consegue romper com pai e mãe e ter saúde psicológica. Ninguém. Pai e mãe é uma minhas pernas. Eu me erro a partir dessas 2 figuras parentais. Quando eu corto um, eu fico mutilado. Pode ter sido o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo, mais desequilibrado. Enquanto eu não me reconcilio com esse pai e com essa mãe, honrando, segundo a nossa tradição, de honrar pai e mãe de Moisés, e repetida por Jesus, e reafirmada pelo Espiritismo, enquanto eu não me reconcilio com meus pais, ainda que tenham sido pais que não tenham desempenhado as suas funções adequadamente, honrando-os,
eu não consigo ser um adulto inteiro. Eu não consigo ser um adulto inteiro. Então, cuidemos para que esses conflitos, eles não se transformem em dores que passam desapercebidas. Mas se você tiver um olhar mais apurado, você vai ver que a criança começa a comer menos, cai na escola, ou ela começa a comer demais, ela começa a ficar agressiva, ela fica enrustida e começa a entristecer, em função desse meandro da separação, do conflito, né? Agora mesmo, essa semana, um padrasto dizia assim: que desgraçado, meu pai, que nunca foi pai, cismou de aparecer novamente. O pai fazia 9 meses que não dava as cartas, tinha viajado para outro estado, voltou e, muito embora estivesse em Belém, não podia se aproximar, porque tem uma série de conflitos, inclusive medida de segurança pleiteada pela mãe, do qual ele não pode se aproximar da mãe por um espaço de 100 metros, um espaço de 100 metros, tem que ficar à distância. Portanto, medida protetiva da mãe, ex-esposa, dos conflitos conjugais, separada. Então ele desapareceu, 9 meses depois. E quando voltou, as 2 filhas foram ter com ele, mediadas pela irmã, que levou para dentro. As 2 crianças me perdiam. Porque é o pai. Vai, quando vai, volta todos os conteúdos. E o padrasto me dizia: aquele pai desgraçado que nunca foi pai, agora que aparece. Com quem? Só para me dar trabalho. Porque as crianças estavam melhorando psicologicamente, são crianças pequenas, bem pequenas, estão na primeira infância. O pai aparece, o pai é uma pessoa muito desarrumada, tiquita, uma série de alterações, aparece e as crianças se depreciam, fazem um movimento de regressão psicológica. Então, são dores que a gente tem que minimizar. Ninguém deleta pai e mãe, eu quero dizer a vocês com muita clareza. E nesse caminho, quanto mais nós olharmos para as crianças e olharmos menos para o nosso ego, para o nosso egoísmo, portanto, nós haveremos de fazer intervenções mais ecológicas e menos lesivas para as crianças, perdendo o que seja para ganhar mais adiante, mas preferindo isso a ter que fazer valer uma verdade dura que vai levar a criança a um sofrimento imediato que você poderia evitar, mesmo fazendo um contorno que demorasse um pouco de mais tempo. Então, essas seriam algumas das recomendações que eu faria àqueles que estão no caminho, notadamente os mais jovens, que estão no caminho da construção de suas famílias ou que estão vivendo uma segunda opção, segundo momento de conjugalidade, para que a gente não perca de vista esse meio termo, esse meio de campo, que se chamam filhos que não tem ninguém por eles, porque às vezes os pais se perdem no ódio, na vingança, e esquecem dos filhos que estão no meio. E os filhos são os mais chamuscados dessa guerra sem fim, que passa para outra encadenação dos pais separados, recém-separados. Tenho um filho que sinto já conhecer de longa data. Alguém a quem encontrei, de quem eu estava com muitas saudades. Já da minha filha eu não consigo me aproximar do mesmo jeito. Sinto que ela não me admira, me trata mal, não tem paciência. Sinto que apesar de fazer tudo para ela, eu nunca acerto. Ela tem 18 anos. O que fazer? Amar um pouco mais a cada dia. Este amor de rejeição, ou amor que é rejeitado, fala às vezes de uma historiografia espiritual, uma traição. Às vezes não na posição de pai e mãe, às vezes na posição de conjugalidade. Porque a lei de amor é tão fascinante que ela nos permite que a gente mude de posição a fim de poder aprender algumas questões. A ex-esposa pode vir como filha, para reformatar tendências encarnatórias e a gente poder rever o passado de uma forma mais adequada e possível, porque se vier como esposa de novo, vai lá de novo lugar. Então os espíritos amigos, junto com aqueles que vão partilhar a encarnação, alinhavam o planejamento e aí você reencarna e traz a ex-esposa ou ex-esposo como um filho, como uma filha.
E nesse novo formato é possível fazer um movimento de reconciliação. Mas não é também de graça, imediato. Você o faz, mas tem uma rejeição sinalizando pendências. Então a gente tem que ter paciência, insistir, receber a rejeição e fazer como Jesus propunha, dar a outra face. Se alguém quiser caminhar contigo 1000, vai 2000 passos, ir além dele, porque às vezes 18 anos é muito pouco para quem teve 2 vidas, coroada de decepção e de traição. Outro dia eu acompanhava uma pessoa e ela me dizia: eu vivi com meu esposo 32 anos, me achando a pessoa mais feliz do mundo, não faltava nada. E de repente ele me troca por alguém, por uma pessoinha. Então é muito difícil para mim aceitar uma situação dessa. O esposo viveu essa experiência, saiu de casa depois de 2 anos, viveu 2 anos de uma vida como que solteiro, porque a outra pessoa era comprometida, você veja as confusões. E depois ele voltou para casa e viveram 10 anos de conflito. Ela me dizendo, foram 10 anos de ódio, porque eu não conseguia admitir que ele pudesse ter destruído a nossa felicidade. E ele disse, eu disse, você voltou pelos filhos? E ele me dizia, mas os nossos filhos não estão mais em casa. Vários filhos já serão separados. Eu voltei pelos nossos filhos, nossos filhos não estão em casa, eu voltei por nós, por ele e você. Até o dia em que ele fez um infarto no miocárdio e desencarnou. Aí ela disse, naquele dia o meu ódio foi embora. E ela ficou com o quê? Ficou com a depressão. Cuida-se do processo depressivo grave, tomando 3 medicações, numa ansiedade estratosférica, e aqueles olhinhos que eu a conheci quando consorciado, que vivia o paraíso da felicidade para ela, para ele não. Depois, quando a gente vai remexendo psicoterapeuticamente, a gente vai ver quantas pendências tinha dentro do casamento. Para ela estava tudo bem, mas para ele estava tudo muito ruim. Não souberam trabalhar as pendências, ele fez um movimento de se lançar, lesou-a tão profundamente e voltou. E ela, entre aspas, enlouqueceu. Quando Emmanuel diz no livro Vida e Sexo sobre as rupturas inconsideráveis e que levam o outro ao desequilíbrio psiquiátrico, eu li a isso e disse que é um exagero. Meus amigos trabalhando na área, quanto isso é frequente. Nós não sabemos o quanto o outro vai dar conta de manter um equilíbrio quando de uma ruptura inconsiderável, quando de uma traição extemporânea, quando de uma decepção instalada a ferro e fogo, e a pessoa subitamente cai do paraíso. A alma frágil adoece. Essa jovem, que é uma mulher jovem, não obstante ter casado muito cedo, teve 30 anos de conjugalidade feliz, na percepção dela, ela está completamente lesada. Então a gente faz um trabalho restaurativo de vida, muito católico, de vida, para que ela tenha um sentido existencial. Provavelmente nessa encarnação ela não vai recuperar-se completamente. Virá mais tarde como quê? Às vezes vem como uma filha diante do ex-esposo, que é o pai, que vai lhe encher de amor, porque ama, não houvesse amor, mas ela haverá de estar com aquele eco da traição que ela jamais supôs que pudesse acontecer depois de viver mais de 30 anos no paraíso. Quando a gente sofre uma traição desproporcionada dessa, na nossa perspectiva daquele que sofre, é muito difícil a pessoa sair de uma situação dessa e passar uma borracha. Elaborar essa dor é muito difícil, você precisa de tempo, salvo se for um espírito muito superior. Mas o espírito muito superior não consegue traduzir 30 anos de paraíso e sofrer uma decepção dessa, porque para sofrer uma ruptura dessa é porque há muita encrenca e alguém está muito alinhado percebe que a relação não está bem. E abre-se para o processo da busca, da resolução do conflito
desenvolvidos, da identificação deles, não fica achando que está no paraíso. Mas uma alma imatura, infantilizada, pobre de recursos evolutivos, do ponto de vista psicoemocionais, ela é surpreendida por isso. E a lesão emocional a conduz à loucura. E às vezes ao suicídio, só não faz por conta de uma crença que impede. Eu disse: onde você acha que sua esposa está? Para mim está dormindo, mas eu fico preocupada se na ressurreição eu vou ficar com ele. Eu disse: você me dá uma permissão para que eu possa ajudar você a levantar outras possibilidades, porque ela acha que ele está dormindo. E aí ela acha se ela vai dar conta de poder ficar com ele. Você veja o quanto ela ainda é apaixonada. E por isso, odiando profundamente. E nessa circunstância, você imagina, as circunstâncias espirituais que envolvem, inclusive do próprio parceiro que viveu essa experiência trágica. Então eu diria a esse pai: não desista de amar, mas não imponha a sua filha de 18 anos a correspondência no nível do nosso desejo, porque cada um sabe da rejeição do outro o que toca na nossa alma e de onde veio na nossa alma aquela rejeição, que não vem dessa vida. Às vezes você tem um comportamento ilibado em relação àquela pessoa, mas aquela pessoa não engole você, não aceita você. Só a reencarnação é capaz de explicar o pelo que a gente ama o outro de graça. A gente assina um cheque em branco, como o velho Abel e Eduardo, meu irmão. E pelo que há interdições que, para dar uma moeda, eu quero ir a cartório dizer que eu prestei uma moeda, porque eu não acredito no outro. Então, cada um que vive a experiência lá dentro de si, no cantinho da sua alma, sabe de onde vem essa rejeição. E se quiser fazer um bom caminho, insista muito mais um pouco, que você vai e refaz pelo amor aquela encrenca que vai se desbastando, vai cedendo até o dia que some. E aquilo que foi uma grande dor se transforma num grande amenizamento. Muito bem, para encerrar o nosso encontro desta tarde formosa, eu quero lembrar a metáfora do Schopenhauer apropriada a esse assunto, dos porcos espinhos que viviam e que, diante de um clima que se fizera frio demasiado, se esgueiraram numa caverna para se proteger. E como fizesse muito frio e ameaçasse a existência deles, eles se aproximaram do outro para amealhar o calor necessário à sua sobrevivência. Mas como eram portadores de espinhos, se machucaram reciprocamente e fizeram com que eles novamente se distanciassem. No entanto, como se o frio fizesse glacial, eles perceberam que iam morrer salvos se tentassem novamente o processo de reaproximação. E assim o fizeram. Se aproximaram lentamente, um pouquinho dando para frente, o outro um pouco para trás, de tal modo que pudessem estar o mais próximos possíveis para assegurar a proximidade e o calor indispensável, mas não tão próximos ao ponto de que se machucassem um ao outro cruelmente. E assim conseguiram sobreviver ao clima glacial. Às vezes a família é assim, um espaço de espinheiro convidando a oferecer flores a partir destes. Somos almas que temos muitas arestas a serem limadas na relação com aquele que veio consanguinamente, caracterizando, portanto, que não temos o direito de abrir mão deles. E veio nessa posição para que, mediante a lei, façamos o reajuste de tempo hábil. Há machucaduras, e se não podemos ter o filho a filho, esposo a esposa, no regime de amor paradisíaco como almejávamos na juventude ou na infância, hoje temos a possibilidade de construir de uma forma real uma felicidade plena possível,
dentro de um espaço de convivência laboratorial chamado família, através de uma aproximação que nos permita manter uma afetividade, um nível que nos assegure o processo da sobrevivência do ser espiritual que somos, sem que possamos nos machucar tão indelevelmente, tão gravemente. Nesses dias, o Espiritismo funciona como essa grande estratégia que nos ajuda a podermos ser melhores pais, melhores filhos, melhores avós, melhores netos, melhores cônjuges, e assegurando assim que nessa relação de cumplicidade e de reciprocidade, a nossa intimidade seja amorosa, ainda que também não seja do nível idealizado da fantasia da infância e da juventude, mas que seja asseguradora de que nós estamos num bom caminho, num bom certo. Porque a ideia de metades homogêneas, almas gêmeas, ela é absolutamente poética, só nesse âmbito cabe. Nós temos parceiros e parceiras que funcionam como sendo os nossos espelhos, nos ajudando a nos embelezarmos interiormente, olhando-nos através deles. Ao invés de olhar para o filho, para o esposo e vê-los tão somente, precisamos nos ver através deles. Quando fazemos isso, nós exercemos uma ação de amor na direção deles, vendo-os, e de amor em direção a nós mesmos, vendo-nos através daquilo que eles nos comunicam, assinalando especialmente os pontos cegos que precisamos enxergar. Nesse caminho, nós haveremos de compor uma boa jornada evolutiva individual e coletiva. E observaremos mais tarde, talvez no final da nossa existência, que nós fomos vitoriosos, a tal ponto de que a gente começa a sentir falta de poder deixar para trás ou de lado aquele que foi a nossa pedra no nosso sapato. Um filho, uma filha, um pai, uma mãe. E a gente vai se reconstituindo nessa convivência coletiva dentro do lar. Eu me lembro que um pouco antes da desencarnação do meu pai, eu cheguei em casa, botei as mãos nos ombros dele e disse: ei, velho, quem diria, hein? Nós inimigos do passado, agora amigos do presente. Era a minha constatação interior, o meu sentimento. Ele me olhou ignorante, coitadinho, disse assim: éramos inimigos? Ele nem se dava conta disso. Eu fazia a minha auto-reconciliação com ele, e ele estava passando batido, porque era uma pessoa com menos possibilidade de poder compreender as coisas. Nasceu no Espiritismo e nunca entendeu por que ele nasceu aleijado. Aí a gente diz assim: papai, o senhor nasceu aleijado para o senhor poder vencer. Provavelmente o senhor pediu para a gente brincar. Eu não pedi para ser aleijado? Eu não pedi nunca, eu não sou burro. Demonstrando claramente que ele não pediu, ele veio à força. Porque se tivesse que pedir, ele não pediria, porque estava imaturo, então ele veio meio na marra. Então quando ele me disse isso, eu olhei para ele e não conseguiu ainda compreender as coisas. Mas eu estava feliz porque eu tinha me reconciliado na relação com ele. Uma história atual, difícil, porque ele foi o pai dessas duas medidas, e era o pai que não sabia usar o recurso do diálogo, usar o recurso da violência, e eu e alguns dos irmãos meus experimentamos alguma dificuldade nessa área, e tivemos que trabalhar isso internamente. E porque tivesse uma doença psiquiátrica, outros transtornos também tivemos que trabalhar, diluir, para podermos ser adultos melhores. No entanto, no final da existência, a gente vê que conseguiu. Então eu comecei a olhar no final da existência ele como um herói, um espírito que reencarnou, com muitas limitações, conseguiu dar exemplo de honestidade, de fidelidade conjugal, de doação para a família, como poucos homens ditos sãos têm. Então eu comecei a perceber a minha mãe como espírito superior, na sua posição já reconhecida, e ele que eu não conseguia vê-lo na trajetória que ele fez. No final eu estava diante de dois pais que tinham vencido, todos os dois. Um, seu Vivercuti, a minha mãe, e ele, na sua precariedade, conseguiu fechar a encarnação vitorioso diante de todos os filhos, que nenhum ficou lendo da cuca,
foi incompatibilizado com ele, nem todos, a partir do Espiritismo, conseguimos fazer uma releitura da nossa história e conseguimos fazer a legitimação de que ele era um espírito vitorioso, que ele era um herói nessa encarnação. O sepultamento, os postos físicos, foi celebrado em noite de grande emoção e alegria por todos os filhos, um ao lado do outro, falando bem do papai. Uma coisa absolutamente impensável para mim em tempos anteriores. Graças à vitória do Espiritismo dentro de nós mesmos, que fez a gente regenerar a relação, poder perceber que os pais dão para a gente o que podem, e se nós temos que saber o que os pais nos fizeram, e se isso é importante, o mais importante é o que nós fazemos com aquilo que os nossos pais nos fizeram. Porque quando nós fazemos essa segunda pergunta, nós trazemos a nossa vida para as nossas mãos e não ficamos como refém dos pais, falando mal dos pais a vida inteira no processo da vitimização que nos imobiliza. Nós conseguimos, graças ao Espiritismo, ir para essa segunda etapa, compreender a primeira, o que ele nos fez, e a segunda, o que é que nós escolheríamos fazer com tudo aquilo que ele não conseguiu fazer conosco de bom. Refizemos, e ao refazê-lo, nós conseguimos colocá-lo num pedestal merecido de um espírito que conseguiu levar uma encarnação até o fim, vitorioso, superando todos os seus erros. Para encerrar, eu lembro de um lance da conjugalidade, que foi sempre uma conjugalidade, modelo de André Luiz, sacrifício, casamento sacrificial, ou seja, o espírito superior e o espírito inferior. O espírito superior vem resgatar o inferior, né? Era a posição da minha mãe em relação a ele. E um dia nós estávamos lá em casa, os irmãos, e eu dizia a minha mãe assim: um dia eu quero, aborrecida por uma situação cotidiana, eu estou para cumprir a minha missão e eu estou querendo voar. O que disse? Eu estou querendo folga. Está duro esse casamento aqui. Mas foi cumpridora do dever até ele desencarnou e ela ficou. E aí, passado mais ou menos uma semana, ele está deitado no sofá, olhando para cima, meditativo, de repente ele sai com uma pedra. Ni! Nome da minha mãe é Eunice. Ni! A forma carinhosa que eu queria chamar. Ela disse que é a pedra. E nós, os filhos, ali em torno, adultos todos. Eu estive pensando que na próxima encarnação eu vou aceitar ser esposo de novo. Se eu estivesse fazendo o maior favor para ela. É bonito ver isso. Quando o Espiritismo nos dá a possibilidade de entender isso e fazer da nossa vida familiar o melhor lar, que é aquele que nós estamos. Com os melhores filhos, que é aqueles que Deus nos deu. Os melhores netos, que são esses que estão em torno da gente, graciosos ou atrapalhados. O melhor parceiro, a melhor parceira, que é essa que nós elegemos para estar conosco nessa envergadura de evolutiva do trato espiritual, do gerenciamento de lar que nós criamos. E poder entender que só a partir do lar nós vamos trabalhar no nosso ego, e por extensão nosso egoísmo. E de que, portanto, se houvesse o relaxamento dos laços de família, a recrudescência do egoísmo, nós teríamos o caos na sociedade. Se queremos dar um novo formato para o mundo, se queremos um mundo melhor nesse caminho da regeneração para o qual nós caminhamos, se queremos dar a nossa contribuição internacional para que menos estados islâmicos e fanáticos possam se colocar, façamos do nosso lar esse espaço de trabalho do ego, para que o egoísmo ceda e para que o amor prevaleça. E se o amor prevalecer, nós estaremos não só no melhor corpo, mas no melhor espaço familiar, no melhor região onde deveríamos ter encarnado e ter em torno de nós a constelação familiar mais bela para adornar o céu da terra na construção de um mundo novo. Obrigado.